direção de abrir essa igreja para cultuarmos e... Porque oferecer a Deus o quê? Pelas bênçãos que nos tem dado, diz a Bíblia. Mas o que por Deus? Foi uma sorte eu ter nascido? Foi uma sorte eu estar vivo até hoje? Certamente não. O que te faz vir até esta noite, por exemplo, é porque existe um planejamento de Deus na vida de cada um. Amém. E o planejamento, você, como não é diferente de ninguém, está incluído no planejamento que Deus fez para você. Então nós, quando tivemos a direção de abrir este lugar, para, junto com a comunidade, mostrarmos a Deus que somos gratos pelo que Ele tem feito em nossa vida, nós nos colocamos desta forma, pentecostais, porque cremos no mover do Espírito Santo, mas voltado para a meditação da palavra de Deus, que pela palavra é que nos dá salvação. A salvação vem por ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, com base nisso, Carol, é que nós abrimos este lugar. Muita gente fala, tem que ser assim, assim, assado, tem que ser assim, assim, assado. Hoje nós faremos aqui um culto para direção de diáconos. Mas aprove o Senhor Deus, nós fazemos um culto de louvor e adoração. Amém. Sobrenatural de Deus. As coisas acontecem não de qualquer maneira. Acontecem porque há certos planos, certas determinações em nosso viver que o Senhor Deus trouxe. Senão não estaria aqui, estaria não sei aonde. Eu tenho falado isso. Estaria não sei onde fazendo não sei o que. Mas aprove a Deus, eu sou grato por isso, não me arrependo de estar aqui, compartilhando com você esse privilégio de falar da palavra de Deus. E nesta noite, nós vamos fazer uma meditação. Nós ainda vamos ter muita gente para louvar aqui, não é? Nadir vai louvar? Hã? Vai ver se consegue? Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Se quiser, eu louvo para você aqui. As meninas vão louvar. Mas antes delas louvarem, nós vamos aqui falar de uma palavra de Deus muito maravilhosa. Porque foi entoado aqui, preciso de ti. Eu não sei, o pastor Robson deve ter escolhido essas músicas à tarde. Foi isso? Escolheu em casa. Olha lá. O que ele escolheu hoje? Quem lembra? Escolheu aqui, um terremoto vai acontecer aqui. Um terremoto, Adriano. Vai acontecer um terremoto aqui. Glória a Deus. Ô, minha sona. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vai acontecer um terremoto aqui. E mais, o que foi dito aqui? Preciso de ti. Eu amo muito esse louvor, porque tem a passagem que fala, como uma corça precisa de água. Essa estrofe é maravilhosa, eu acho muito maravilhosa. É lindo isso. Lindo isso. Às vezes, nós precisamos de um juiz. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Às vezes a gente precisa de um juiz. Poxa, o juiz precisa dar uma sentença, precisa liberar o meu processo, o juiz precisa isso, precisa aquilo, precisa me dar o meu alvará de soltura, precisa de uma opção de coisa. E a gente fica achando que precisa do juiz, não é não. Você precisa que Deus mova o coração do juiz. É diferente, Carol. Você precisa que o poder de Deus mova o coração da autoridade. Então, muitas das vezes, nós temos por hábito confiar na autoridade. Esquecemos de fazer o que? Buscar em primeiro lugar o que? Reino de Deus. Aí entra inimigo. A sua bênção passa lá para trás. Tem uma passagem na Bíblia que Daniel, que era um homem de Deus, aliás, Daniel é o nome do filho do pastor Robson,
menino que eu estou muito admirando aquele garoto. Mas glória a Deus. Daniel orava, intercedia para Deus tomar uma direção, Carol. Mas o inimigo impedia que a oração de Daniel atravessasse, chegasse ao trono da glória. E era Daniel, hein? Lembra daquele que dormiu lá na cova dos leões? É esse. Era ele, hein? Camarada que tinha toda a intimidade com o poder de Deus. Mas e o inimigo impedia, mesmo a oração dele, de chegar os pedidos ao reino do trono. Como assim? Deus é justo, olha lá, Deus podia não derrotar aqueles inimigos todos, mas não foi feito isso. Não era feito isso. Deus consentiu que o inimigo bloqueasse aqueles pedidos. Presta atenção você ali. Será que os seus pedidos têm chegado ao trono da glória? Pode ser isso para mim mesmo, sabe, Adriano? Está vendo? Olha lá. E Deus não se mete. Deus fica olhando e vendo o que você vai fazer nisso. Porque Deus é justo. Deus já deu a você vários anjos para interceder por você. Deus já deu a você o dom de fé. Deus já deu a você a Bíblia. Deus deu a você pastores. Deus deu a você louvores. Deus deu a você todos os meios. E você está esperando o quê para exercer o poder de Deus na sua vida? Amém, Jesus. Ah, mas a minha bênção não chega. Claro, não chega porque vou ver se posso. Temos que determinar a vitória. Está chegando, tá? Temos que determinar a vitória. Temos que determinar a vitória. Minha esposa não veio. Não veio hoje, mas virá em breve. Amém. Vamos determinar a vitória. Não consegui, mas vou conseguir. Aquela bênção que eu não vou falar, não importa. Vou conseguir. Porque diz a Bíblia, se creres, Verás a glória de Deus. verás a glória de Deus. Bíblia Sagrada. A irmã quer a oportunidade? Não? A irmã vai ficar até o fim do culto? Amém. Então fica à vontade. Não, porque às vezes podia, né? Tá com alguma pressa, mas amém. Olha lá. Então, todo esse sobrenatural, Carol, Adriano e irmãos, falamos aqui, nós tivemos ontem, numa reunião muito agradável, pela primeira vez aí nós conseguimos fazer reunião, né? Almoçar. Graças a Deus nossa irmã não levou aquela reserva, então almoçamos ali, foi uma bênção. Mas foi uma luta muito grande à noite, meu Deus, que luta, porque eu estava falando, não conseguia, a pastora não conseguiu dormir, talvez, enfim, luta espiritual, porque nós não vemos. A luta que nós vivemos é uma luta desigual, porque nós não vemos o nosso inimigo. Nós não vemos. E muitas das vezes, eu quando estou dirigindo no trânsito, às vezes eu dou vazão ao inimigo, o camarada me dá uma fechada, nós somos assim, porque nós temos tendência a isso, Adriano. Nós temos tendência a reagir, a nossa carne tem um impulso. Paulo falava que ele vive um conflito da luta da carne contra o espírito. E Paulo não era diferente de nós, não. Paulo perseguiu gente, Paulo matou gente, Paulo fez um monte de coisas. Mas Deus era com ele. Paulo, Adriano, fez um monte de coisa errada, mas muita coisa errada. Davi fez coisa errada. Está pensando que o pastor Gilberto aqui é santinho? Eu já fiz coisa errada. Mas assim como Deus fez com Paulo, assim como Deus fez com Davi, fez com o pastor Gilberto, Deus espera em você que você se acerte e tome uma posição diante dele. Deus te dá chance. Eu tenho cansado de falar isso aqui. Deus te dá chance. O inimigo age da seguinte maneira:
Você tem uma fraqueza, Carol, o inimigo, num instantinho, as suas vizinhas, suas amigas se reúnem e começam a falar mal de você. Rapidamente. Tem um ditado popular que diz que o quê? Notícia ruim é a primeira que chega. E é verdade isso. Não é que isso seja uma regra, mas é porque o inimigo, os anjos do inimigo estão no meio de nós, buscando a quem quer derrotar, quem quer tracar e espalhando notícia ruim. Vitória ninguém fala muito, é do outro, não é minha. Mas notícia ruim. Inimigo é assim, desmoraliza você logo, no primeiro momento. Fulano é um viciado. Não quer saber quais são as qualidades que aquele homem tem. Coloca logo que ele é um viciado e não serve para andar com a minha família. Você vai começando a perder os amigos. Amigos, hein? Você vai começando a ficar sem um reforço, uma palavra de coragem. Você, levado pelo inimigo, vai chegando ali, o inimigo te desmoralizou, arrebentou com você. Você já não tem emprego, já não tem família, não tem mais nada. Não tem nada. Porque o inimigo conseguiu matar os seus sonhos, roubar a sua felicidade e destruir a sua vida. Veja, onde é que você identifica o inimigo? O inimigo está onde? Ele vem para quê? Matar, roubar e destruir. Nessa ação, quando existe essa ação, se você identificar essa ação na sua vida de matar, roubar ou destruir, está o inimigo ali. Está o inimigo ali. Matou felicidade, matou sua vida, te humilhou, te destruiu. Você é nada. Tanta gente morando na rua aí, né? Tanta gente mendigando. Cristãos estão aí porque o inimigo matou a felicidade, roubou a família, destruiu a vida. Mas o Senhor Jesus faz assim: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Veja a diferença de Jesus e o inimigo. O inimigo te desmoraliza e Jesus primeiro te respeita. Olha aqui, eu estou à porta batendo. Primeiro ele te respeita. Aquilo que você não tem às vezes na sua casa, que é respeito que você quer impor, mas respeito não se impõe, respeito se conquista. Por isso o Senhor Jesus te respeita, porque Ele já conquistou o teu respeito. Olha lá, Ele te respeita. Ele quer fazer de você uma pessoa respeitável. Inimigo quer te desmoralizar, inimigo quer te banalizar, mas o Senhor Jesus quer te respeitar. Olha lá. E se Ele abrir a porta, que é o coração, eu entrarei no coração. Jesus entrou no seu coração. Faz o quê? Faz arruaça? Não. Cearei com Ele. O que é cear com Ele? Nem estou pregando ainda, né? Glória a Deus. E o que é cear com Ele? É comer aquele feijão carregado cheio de linguiça? Pode ser. Mas o cear, Jesus fala que Ele é o quê? O pão da vida. Alguém aqui já conhece Santa Ceia? Já conhece Santa Ceia, Carol? Certamente o Adriano conhece. O que é a Santa Ceia? Não é aquele pãozinho que a gente divide, que é o corpo de Cristo? Não é isso? Aquele pãozinho. Então Jesus é o pão da vida. Diz Jesus, quem comer dele fará o quê? Nunca mais sentirá fome. Cearei com Ele e Ele comigo. Olha lá. Então você não sentirá mais fome. Tenho falado aqui sobre coisas abstratas, não muito. Coisas abstratas que eu coloco na minha vida. Mas o verdadeiro abstrato que você tem que colocar em primeiro lugar é Deus.
colocando o amor de Deus, o ensinamento de Deus, Ele vai te dar direção de você poder gerenciar melhor a sua vida. Coisas abstratas. Quero ver a novela das 8. Sou contra não, só estou dando um exemplo. Quero ver a novela das 8. Tem gente que não pode passar sem isso. Preciso ver, preciso ver, preciso ver. Você precisa ver, mas não depende de ver. Uma coisa, Adriano, é eu precisar. Preciso, num estágio de recuperação, de fazer uso de dependente químico, de química, durante um certo período em doses pequenas, para combater a abstinência. Eu preciso disso, mas eu não dependo disso. Dependo primeiro de eu querer. O que eu dependo? Eu querer continuar com este tratamento ou querer parar. Começa a nossa recuperação no nosso procedimento. Olha lá, quando você tem Jesus, Ele começa a te ajudar nisso. Você começa a cear, Ele começa a te ajudar. Apartai-vos do caminho do mal. Se o meu filho, que está lá em Cachoeira de Macacu, fizer uso de droga nesse momento, ele está prejudicando a quem? Ele mesmo. A ele mesmo. Está me prejudicando do ponto de vista espiritual, que eu estou perdendo ele para diabo. Eu estou ficando derrotado porque estou perdendo ele para diabo. E eu não posso perdê-lo para diabo. Mas preciso dele um posicionamento diante de Jesus. Jesus me ajuda na abstinência. Jesus não vai tirar aquela ansiedade dele, não vai tirar aquela dependência do químico, mas vai ajudar não renunciar a tomar aquele hábito. Está entendendo? Jesus vai te ajudar a enfrentar este desejo infame, que é uma coisa que só cada um tem. Cada um tem o seu desejo, cada um tem os seus valores pessoais. Pessoas têm os seus valores pessoais. Uns são Flamengo, outros são Fluminense. Presta atenção. Não estou falando sobre futebol aqui, estou falando sobre desejos pessoais. Uns gostam do azul, outros gostam do amarelo. Portanto, você, com seus desejos pessoais, pode obter de Jesus ajuda na sua decisão. O diabo vai me chamar de viciado, mas Jesus me chama de filho de Deus. Glória a Deus. Olha que opção maravilhosa. Ô Jesus, olha que opção você tem. Que opção você tem. Assim nesta noite, glória a Deus, diante dessa introdução longa, eu abri aqui nosso ministério. Pelo menos eu não preparo a mensagem. Existem dois sistemas de mensagem. Mensagens que são, aliás, até três, mas vamos lá. Mensagens que são preparadas pelo pastor. O pastor prepara o sermão, que isso representa um tremendo respeito ao público que virá para ouvir a mensagem, o sermão escrito preparado. E existe o sistema pentecostal, que nós louvamos e Deus revela. Nosso sistema aqui, o meu ministério, o meu de Gilberto, é um ministério de que nós temos revelação pela palavra. Então eu não sabia, veja, o nosso pastor trouxe hoje aqui louvores pertinentes ao culto de libertação, ao culto de adoração. E eu não sabia que eu ia ter a visita dos irmãos esta noite. Então, assim, abri a Bíblia e nós tivemos aqui uma palavra, a cura de um endemoniado de Cafarnaum, que está no livro de Lucas,
Capítulo 4, quem tiver a Bíblia, eu peço que leia. Capítulo 4, versículo 31 em diante. Cafarnaum, uma cidade onde o Senhor Jesus sempre ia lá pregar o Evangelho. Fez muitos milagres naquele lugar. O soninho. Todo mundo tem soninho aqui. Né, Lúcia? A Marília, então, só que é uma beleza. Glória a Deus. Ela levou 3 catacadas aqui. É? Ela levou 3 catacadas já. Deixa ela. Cafarnaum era essa cidade. Amém? Eu nunca sei o nome da irmã. É Anésia? Acertei. É igual Rocheles. Rocheles, acertei? Rocheles, já veio aí. Está quase. Tá quase, um dia eu acerto. Ela é a pessoa que está mais demorando a acertar o nome. Rocheles. Acertei. Carol vai acertar fácil. Glória a Deus. Amém? Diz assim a minha Bíblia. A cura do endemoniado de Cafarnaum. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: Ah, que temos nós contigo, Jesus de Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: Que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor, seja o teu Espírito a falar neste lugar. Deus, que esta palavra seja a palavra de libertação. Deus, mais uma vez te pedimos, Senhor, libertação e renovo. Em nome de Jesus, Senhor, repreende todo laço maligno que venha a atrapalhar a tua unção neste lugar, para a honra e glória do teu nome. E a igreja que ama o Senhor, diga amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Olha lá. Fizemos essa introdução sobre a diferença entre aqueles que servem e os que não servem a Deus. E o Senhor Jesus fez muitos milagres em Cafarnaum. Mas, olha lá, foi dito aqui, acabei de dizer aqui, que eu não vejo a presença do nosso inimigo. Sei que ela está por aqui, porque Jesus disse isso. E como eu sou atento ao que está na palavra de Deus, sei que o inimigo está ao meu derredor, tentando tirar. O inimigo faz tudo para acabar com essa igreja aqui, porque ele não quer que as pessoas louvem a Deus, ele não quer. O inimigo não pode dar glória a Deus, mas eu posso. Eu posso dar glória a Deus. E ele não quer que demos glória a Deus, por quê? Porque ele conhece o poder do Senhor Jesus, que é o autor, consumador da nossa fé. É aquele que deu a vida por nós, para levar sobre ele todas as nossas maldições. Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que acha que isso é conversinha do boitatá. Falar que coisas da Bíblia são conversinha do boitatá não é muito sábio, não é inteligente. Meu Deus! E o Senhor Jesus, veja, se até, como na passagem aqui, demônio conhece o Senhor Jesus, e olha, o demônio estava olhando o Senhor Jesus como homem, do mesmo modo que você está me olhando neste momento.
Você está vendo aqui um homem comum, e sou mesmo. Sou super-homem não, nem super-pastor, não tem isso. Mas, traga comigo poder de Deus. Traga comigo autoridade de Deus. Traga comigo determinação de vitória. E você, agora, eu sou mais que você, nisso é. Então, essas bênçãos assim, é só para o pastor da igreja, é só para o pastor que vai na televisão, é só para essas pessoas, quer dizer, nossa irmã Lúcia não tem direito, Carol não tem direito, Adriano não tem direito a esse poder. Pensa nisso. Quer dizer então que isso foi feito por uma patotinha, então é só aquela patotinha lá que está na Bíblia, mais uma meia dúzia de pastor, só essa gente bota a mão em demônio e o demônio cai. Não, esse poder está para aquele que crê, esse poder está para aquele que quer, esse poder está para aquele que acredita, porque vou repetir, se creres verás a glória de Deus, então creia, 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 creia. Não é só para mim, não é só para o pastor Rosa, é para você também. Mas é necessário você estar atento a algumas coisas. Quer ver? Vamos ler. Jesus foi a Cafarnaum e ensinava nos sábados. Começou aí. Existem igrejas que dizem que você não pode fazer nenhum trabalho no sábado. Existem igrejas que dizem que você não pode fazer certos trabalhos no domingo, na terça-feira. Não importa, você não pode trabalhar certo dia. É assim? Não. Jesus ensinava no sábado para dizer, e sábado foi um dia santificado pelo Senhor Deus. Mas, o Senhor Jesus, para salvar vidas, o Senhor Jesus foi ensinar também no sábado. Como se fosse sexta-feira, como se fosse qualquer dia, como se fosse terça-feira à noite. O Senhor Jesus também vem para salvar. Portanto, não importa o dia. Sábado, segunda, terça, quarta, não importa a hora, importa que Jesus chegou para você, Jesus chegou para mudar a vida, Jesus chegou para modificar a sua vida, não importa o dia. E Jesus ensinava no sábado, e diz ele aqui, e admiravam a sua doutrina e a sua palavra era com autoridade. Vamos aqui engendrar uma situação. Chega no hospital, aquele monte de gente enferma lá, internada, e pergunta se eles querem uma oração. Certamente vão querer. Alguns aqui já tiveram essa. Chega numa boca de fumo, com aquele monte de gente armado lá, e vai lá dar um papelzinho do Senhor Jesus para eles. O que acontece? Você sai de lá cheio de bala, é assim que acontece? Eles aceitam o papel, não é assim, Adriano? Sai xingado. Hã? Sai xingado. Sai xingado? Eu já fiz esse trabalho. Sai xingado. Mas levou tiro? Não, todo mundo tiro. Porque tem autoridade de Deus. Pode até ser xingado, porque o demônio não fica feliz, mas na maioria das vezes o quê? Você passa livre. E se você fosse da outra gangue, ia sair xingado? Portanto, esta é uma autoridade. Veja bem, o demônio vai chegar sempre, o demônio vai chegar sempre, mas esta é uma autoridade que detém o povo de Deus. Diz o Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, olha lá, muito bem, quantos cairão à sua direita? Não sei, eu não sei se os 10 mil é direita, eu não sei se o 1.000 é esquerda, sei que é um para lá, outro para cá, 10 mil para lá, outro para cá. Isso é o que eu sei, porque é a autoridade de Deus. Olha lá, está vendo aí? Estou passando lá pela boca de fumo, mas eu tenho autoridade. Estou cheio de medo, posso levar um tiro de repente. Mas o anjo do Senhor, o anjo do Senhor que habita sobre você, vai à sua frente te guardando. Você também não vê ele. Você também não vê ele, mas ele está ali te guardando à sua frente e à sua costa. Nada acontecerá. Testemunho. Uma vez uma cartomante disse para mim, você, cartomante, você, demônio, você vai ser assaltado e quando você for assaltado, toma o sangue de Jesus.
Aí eu entrei no ônibus uma ocasião para correr, que não é o tema da nossa pregação. Entrei no ônibus, meu carro iniciou, entrei no ônibus. Adivinha? Assalto. Um lá no motorista, o outro aqui no meu ônibus vazio, o outro, e um lá nos fundos. E o ônibus vai e parou no fiscal, lá num bairro chamado Figueira, em Caxias, Duque de Caxias. Quando parou no fiscal, eu digo, é agora. Aí levantei e fiquei temendo se eu ia levar um tiro pelas costas. Tive medo mesmo, falei, vou levar um tiro pelas costas. Eu não sou super pastor, e nem era pastor naquela época. E fui, quando olhei para trás, tinha mais um casal ainda nas minhas costas, e tinha outra gente, eu não ia levar um tiro pelas costas. Porque já desde aquela época, Deus tinha um plano comigo. Amém. Desde aquela época. E o próprio inimigo também sabia desse plano lá. Poder de adivinhação, demônio da adivinhação, cuidado com isso. Demônio da adivinhação para não te enganar. Como a cartomante falou para mim. Sabia, hein? Sabia. Diz mais aqui, bom. Então Jesus tinha o que? Autoridade. Autoridade de quem, hein? Jesus não era o próprio Deus? Como é que é isso? Tinha autoridade de quem? Do poderoso Deus. Jesus fala, aquele que estiver em mim, estará em mim, como eu estou no Pai. Olha lá, o próprio Deus, aquele que você não vê, aquele formador de todo o universo. Meu Deus, como é que você troca isso? O formador de todo o universo. Tem noção de uma estrela? Acho que foi o pastor que disse isso. Tem noção de uma estrela, o tamanho de uma estrela? Você tem noção disso? O Sol, por exemplo, é uma estrela. E quem criou o Sol foi o próprio Deus. Como é que você troca isso, ter essa unção? Ou eu estou conversando aqui com versinha? Olha lá, você troca o privilégio de ter esse ser superior orientando a sua vida. Estou dizendo que vai ser fácil não, porque o inimigo vai ficar tentando tirar isso de você. Vou voltar a falar isso. Adriano e Carol, principalmente, né, que estão aqui voltando para Jesus, ou enfim, ou tendo uma comunhão. Você, quando aceita o Espírito Santo, presta atenção, Adriano, quer mais água? Dá uma água para o Adriano aí. Você, quando aceita o Espírito Santo, presta atenção nisso aqui, imediatamente sai de você aquele peso, e entra o que? O brilho do Espírito Santo. O brilho do Espírito Santo é uma coisa que você vê com luz, às vezes vê. Você não já viu uma pessoa que às vezes o semblante fica diferente, fica mais claro, fica mais brilhoso? Já viu isso? Essa pessoa, Gisele é um caso, essa pessoa está carregando consigo o Espírito Santo, fica diferente. Fala, esse cara, camarada, pessoa diferente, porque ele carrega consigo um brilho espiritual. A Bíblia, Adriana, é tratada de forma espiritual. Quer acertar na loteria esportiva? Você tem um monte de número para... Quer acertar na Mega Sena? A Bíblia tem número para chuchu aqui. Você pode escolher um montão aqui. Mas não é essa a regra. A Bíblia não trata disso. A Bíblia não trata de um prato de janta. Bíblia não te ensina a ter, apesar da botija da farinha, não te ensina a comer um prato de comida. A Bíblia te ensina a conquistar o seu alimento. Diferente. Uma coisa, eu quero comer um prato de comida hoje. Isso é uma coisa. Outra coisa, eu quero conquistar a minha alimentação no mês. Diferente. Glória a Deus por isso. Aleluia. Bíblia é um extrato espiritual. Quando o Espírito Santo vem com você, tem aquele brilho. O inimigo fica o tempo todo querendo que você perca o quê? O brilho. Perde o brilho, me aborreci porque minha mulher não veio. Pronto. Começa a ficar estressado, minha vermelho, os olhos ficam vermelhos, cheios de óleo. Estou estressado porque eu quero pegar aquele camarada lá. Começa a querer tirar o teu brilho. Começa a querer fazer, quer jogar um tijolo. Quer jogar o tijolo lá naquela vizinha.
tira o brilho do Espírito Santo. Tira o brilho do Espírito Santo. Estou cantando dengue, dengue, dengue. Isso não tira o brilho do Espírito Santo. Eu vi lá o site lá. Leque, leque não tira brilho do Espírito Santo. Tem nada a ver, depende de como você vai fazer aquilo. Depende de que forma você está fazendo aquilo. Enquanto uma simples brincadeira, mas quando passa a ser adoração, aí você pode estar tropeçando numa adoração do leque-leque. Agora, quando é apenas uma bela brincadeira, porque, olha, Deus é amor. Aqueles jovens estavam ali numa situação de um movimento que está passando, vai passar isso, é um modismo que vai passar. As coisas passam. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Quando eu li essa palavra, eu falei, ô Jesus, as coisas passam, tanto o bem quanto o mal passam. Esse leleque passa. Então é um modismo, não precisa ficar com medo do pecado. Mas, se você usar isso para maus caminhos, não perca o brilho do Espírito Santo em você. Pode cantar leleque, leque? Pode. Sei lá. Posso cantar leleque, leque de uma forma de louvar a Deus? Pode. Bem-aventurado o homem que o coração dele, Adriano, Carol, irmãos, coração não o acusa do pecado. Você, cada um de nós aqui, sabe o que é certo e o que é errado. Se o seu coração, Adriano, não te acusa do pecado, glória a Deus. Isso é possível. Agora, se o coração está acusando do pecado, Deus te dá a chance de você se arrepender. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Consertai as vossas veredas. Toda hora Deus fala. Toda hora Deus fala. Não mais aqui, né? Glória a Deus. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. A Bíblia nos relata que o espírito de demônio imundo pode fazer possessão das pessoas. Está aqui. O homem estava na sinagoga. Sinagoga era o lugar onde ficava quem? Está cantando leleque aí? Sinagoga ficava quem? Escribas, boa. Religiosos. O que esse demônio estava fazendo no meio dessas pessoas? Presta atenção aí. O nosso irmãozinho Adriano hoje falou aqui que não acreditava na base porque já foi nascido e criado no Evangelho. Mas olha o que aconteceu com você, Adriano. O demônio está no nosso meio, Carol, para criar dissensão, para criar disputa. Tem tudo dentro da igreja. Olha lá, tinha um demônio dentro da sinagoga. E olha, o demônio estava perto de quem? De Jesus, hein? Jesus estava lá e o demônio juntinho dele. Está vendo o perigo? Então você está aqui esta noite, mas olha, quando você sair daqui, você se reveste dessa palavra. Você vai sair daqui, eu estou levando o Espírito de Deus comigo. E vai levando ela, porque o demônio vai estar ao redor querendo fazer você tropeçar. Porque ele fica dentro da igreja também. E perto de Jesus. Jesus era filho de Deus e o demônio lá. Na sinagoga onde estava cheio de religiosos. Portanto, quem estiver de pé, cuide para que não caia. Não caia. Quando Jesus fala isso, porque até dentro da igreja. Então, vou deixar para vocês aí a palavra que a minha mãe, a missionária Ana Ilza, já está no Senhor, passou para o Senhor, falou um dia para mim, me abraçou, falou: meu filho, siga sempre em frente para o alvo que é Jesus. Não olha nem para a esquerda nem para a direita. Adriano, você olhou para a esquerda, saiu fora. Porque o inimigo tentou abafar o teu brilho do Espírito Santo. E tenta todo dia abafar o brilho do Espírito Santo aqui. Coloca valores abstratos que você não precisa. Você é o cara. Que o cara? Esse cara sou eu. Que coisa, tem um monte de gente que vai na onda. Esse cara sou eu, esse cara sou eu. Por quê? Tudo bem, seja você aí. Segura essa aí. Mas eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Oh, glória a Deus.
ainda que a serpente me pecarão, mal nenhum sofrerei. Olha lá, você tem a sua boca. A sua boca é o maior instrumento de vitória que Jesus te deu. Louve a Deus. Faça opção pela palavra de Deus. Faça opção por uma vitória. Faça opção por ser vencedor. A luta contra a carne e contra o espírito. Tudo bem. Há uma luta contra a carne e contra o espírito. Da carne contra o espírito. Muito bem. E como é que você vai vencer? Você consegue? Não. Sozinho você consegue? Não. Primeiro, vou te dar uma receita aqui. Primeiro, você vai determinar, eu quero. E segundo, você vai continuar vindo na igreja, para os irmãos continuarem intercedendo por você, continuar lutando por você, em oração, em libertação. Vai se libertando, queira vencer, eu quero. Mas será que eu só quero se eu tiver com dinheiro no bolso? O pastor outro dia pregou aqui muito bem. Ainda que eu não tenha dinheiro no bolso, eu quero continuar. Ainda que eu não tenha nada, eu quero continuar. Estou sem emprego, eu quero continuar. Porque isso não vai ser eterno. A vitória vai chegar para você. Pode não ser no teu tempo, mas ela vai chegar. Aquele demônio estava lá, na sinagoga. Uma sinagoga cheia de gente boa. Só tinha grandão religioso. Mas Jesus estava lá também. Pode ter sono aqui. Mas não é proibido não. E o que aconteceu? Exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Irmã Anésia, olha lá. Não era um homem só? A minha Bíblia está escrita que era um homem. E esse homem perguntou para Jesus: que temos nós contigo? Aquele homem carregava casta de demônios. Não era um só não, era muito. Imagina, não era só. A gente tem o demônio do vício? Beleza, porque é um só. Olha lá, a gente tem o demônio, da inveja? Beleza, porque é um só. Porque aquele homem tinha casta de demônios. E falou: que temos nós contigo. Demônio reconhecia o poder de Deus. Você, nesta noite, tem a opção de ter o poder de Deus contigo. Vão andando na rua ali. Outro dia fomos almoçar, e aí a moça do caixa, fui pagar a conta lá, a moça do caixa falou: aquele rapaz ali é pastor também, referindo ao nosso irmão Robson. Falei: é. Ela falou: por isso que ele fala tão mansinho. Mas o que foi isso? Porque ele carrega com ele as marcas de Jesus com ele. Tenha essa opção para você. Tenha esse privilégio de carregar com você as marcas de Cristo com você, para que outros vejam Jesus em você. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Eu quero ser um esperto. Tá maluco? Vai ser um esperto, não vai viver. Vai ter a sua vida derrotada. Vai ter alguma coisa derrotada. Mude. Meu Deus, Jesus deixa para você essa herança. Só Ele que tem essa opção. Ele é o único. Ele é o único nessa face da terra que alguém viu marcas de Jesus nele. Não é. Isso não é só para Ele. Isso é para Ele, para você, para quem crê. De novo, se creres, verás a glória de Deus. Creia. Irmão, não passa luta? Passa. Grandes lutas? Grandes. Mas quanto maiores as lutas, maiores são o quê? As vitórias. Então aquela casta de demônio estava dentro da sinagoga. Não se engana não. Dentro das igrejas está cheio de demônio. Demônio que acha, demônio que fala da irmã, demônio que fala do irmão, demônio que fala, demônio para lá, demônio que fica falando do pastor, demônio que quer ensinar pastor a ser pastor. Um problema. Demônio para tudo quanto é gosto. Mas também está na igreja o Espírito do Senhor. Quem busca, encontra. Bater, dar-se-vos-á. Bater e dar-se-vos-á. Qual é o pai que o seu filho lhe pedindo pão, lhe dará pedra, não é isso? Olha lá,
Nesta noite, Carol, Adriano, nós vamos pedir a Deus que dê uma providência para nós. Glória a Deus. Vamos lá. E Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Tem aqui uma questão que Jesus mandou apenas sair um. Penso eu, e diz aqui, e o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Mas lançou ele por terra. O demônio devia ser esse aqui, o chefe dos demônios, levou o demônio, todos os seus anjos, e foi embora. E veio espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta que até espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Olha aqui, de novo, as pessoas viram que eram vários espíritos imundos em apenas um único homem. Você há de se perguntar: eu sou espírito imundo? Não, não é. E por que esse pastor está dizendo que eu não sou? Está querendo me convencer? Não, não estou querendo convencer. Porque quem convenceu você, em primeiro lugar, a vir aqui esta noite, não foi o pastor, foi o Espírito Santo de Deus. Porque quem traz você à igreja, Carol, é o Espírito Santo, não é o pastor. Mesmo que você tenha um planejamento, mas o Espírito Santo confirma isso na sua vida. E aquelas pessoas viram os espíritos se submeterem. E você? Você tem condição de ver o espírito se submeter a um pedido do Senhor Jesus nesta noite? Olha lá. E você estaria disposta, essa pessoa estaria disposta a se submeter a uma libertação de espíritos imundos essa noite? Olha lá. Eu sou espírito imundo? Não é. Porque se assim fosse, o Senhor Jesus não iria perder grandes tempos. O Senhor Jesus ia sair e sair logo. Não é. Mas Jesus está batendo a porta do seu coração. Jesus está batendo na sua vida. Mude a sua vida. Encontre um Deus verdadeiro. Encontre um Senhor. Encontre um ponto de referência. Eu não sei qual é o ponto de referência da sua vida. Um dia, o ponto de referência da minha vida era um imóvel. Eu precisava ter uma casa. Porque a casa onde eu morava pertencia aos meus pais e aos meus tios. E eu precisava ter uma casa porque eu achava que se o dia que aquela casa fosse minha, eu ia ter que dividir com as minhas primas, ia ser uma confusão. E eu ficava com esse desejo no meu coração. Mas o caminho era outro. Eu tinha que primeiro buscar a Deus. Isso aconteceu. Presta bem atenção nisso. Eu tive que buscar a Deus. Depois me converter. Estou querendo dizer que você não precisa estar convertido para buscar a Deus. Ele vai mudando a sua vida. Ele vai se mostrando. Porque Deus tem paciência com você. Nós somos filhos de Deus. E a você que é pai, enquanto você não é pai, você não sabe o que é o amor de pai. Mas quando você começa a ser pai, aí você toma conhecimento desse amor. E se nós somos filhos de Deus, este amor de Deus com você é tão sobremaneira. Veja, nós somos imagens e semelhanças do Senhor. O Senhor fez céus e a terra. O Senhor tem uma magnitude enorme.
o amor que Ele derrama por nós é proporcionalmente maior do que aquele que nós temos por nossos filhos. E é por isso, Carol, Adriana e todos os irmãos, que nesta noite nós estamos ouvindo esta palavra. O amor de Deus por você tão grande que Ele quer resgatar você para Ele. Porque como Pai, glória a Deus, como Pai, Ele não tem tido prazer em perder você, em ver você sofrer. Deus te deu todos os meios, todas as formas de você derrotar o inimigo que tem feito você sofrer. Deu mesmo. Tem a Bíblia, tem pastores, tem louvor que você cantou aqui hoje nesta noite. Te mostra mais que um homem, Jesus veio à terra como homem para mostrar que o Espírito dele, a autoridade dele sobre você, ela determina que você